Famílias divididas pelo voto, amizades que se transformaram em inimizades, grupos de discussão em WhatsApp borbulhando de ódio, obsessão pela defesa de políticos específicos, doa quem doer. E a despeito de tanta convicção, estado de alerta e disposição para brigar, as pessoas continuam sentindo-se tremendamente inseguras e sem esperança. Será que há alguma saída para esse cenário? Olha, tem uma pesquisa da Edelman Trust Barometer de 2023 que mostra alguns dados muito preocupantes sobre o nosso país. Entrevistaram milhares de brasileiros e chegaram à seguinte conclusão: 78% dos entrevistados consideravam que a divisão ideológica e partidária no país está muito mais intensa agora do que no passado. 80% desses entrevistados consideravam que o brasileiro tem se tratado com mais desrespeito e menos civilidade por causa da política. E também 29% dos entrevistados, e aí é o dado que eu mais me surpreendi, não ofereceria ajuda a quem pensa diferente politicamente. Olha, talvez você tenha esse dado de forma mais próxima de você, talvez na sua família. Talvez você tenha esse dado de forma mais próxima no seu trabalho, na sua escola, na universidade. A coisa tem ficado feia. Sabe, eu tenho visto familiares não conversarem mais um com o outro por causa de político. Eu tenho visto amizades serem desfeitas, desmoronarem, por causa da informação de quem votou em quem na última eleição. Sabe, amizades longas, de longa data. Eu tenho visto pessoas se tornarem extremamente desconfiadas de outra, inclusive no seu caráter, por causa de voto, por causa de candidato preferencial e tudo mais. Sabe, como é que você se sentiria se você fosse julgado no seu caráter, na sua história, no seu jeito, por causa da sua simpatia partidária ou por causa do seu último voto nas eleições? Eu tenho certeza que você ia se sentir injustiçado. Sabe, quando a pessoa não tem nenhuma outra informação, ela não sabe onde você mora, ela não sabe pelo que você passou, ela não sabe como você pensa, ela só tem essa informação, em quem você votou ou em quem você não votou. Políticos, eles, por vezes na história, têm o poder de encarnar o anseio, sabe, de um grupo social, de uma parte da população. Às vezes de um país inteiro. Por exemplo, vários historiadores, eles têm a opinião de que Hitler encarnou o desejo de vingança do povo alemão após a derrota na Primeira Guerra Mundial. O povo alemão se sentia abatido, envergonhado, debaixo de uma grande humilhação por causa dos vitoriosos e das sanções a qual foram submetidos. E Hitler aparece com um discurso de tornar a Alemanha forte, de vingança, de revanche, e ele dá voz aos sentimentos da população naquela época. E de posse desse discurso e dessas promessas, ele conduz a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Olha, o nosso país hoje, ele está muito vulnerável a grandes discursos de revanche e de vingança. Eu não estou falando aqui se você é de esquerda ou de direita, se você votou no Lula ou no Bolsonaro. Honestamente, não é esse o meu ponto aqui. E eu sei que ao dizer isso, talvez eu seja denominado como isentão. Mas eu não me importo muito com essa denominação agora. O que eu me importo aqui, nesse momento, nessa nossa viagem,
é mostrar que a polarização política não é a resposta. Não significa abrir mão do que você tem como convicção para o melhor no país. Significa como você pretende ajudar a conduzir a nação para o entendimento de um futuro melhor, para o entendimento de um método ou de políticas melhores para o nosso país. Olha, quando um político encarna os anseios da população, por vezes surgem discursos que já justificam de antemão por que um reino maravilhoso de paz, de justiça, de prosperidade, de igualdade não acontece. E esse discurso normalmente nomeia um outro grupo como inimigos. Nós não temos o país que temos ou que precisamos porque este grupo não deixa, aquela pessoa não deixa. E olha, independente se é uma acusação justa ou não, por muitas vezes a população passa a se dar o direito de agir com violência, de cultivar ódio, ressentimento, amargura no coração contra esse grupo. Ao invés de fazer pontes e tentar convencer e tentar argumentar a respeito, as pessoas começam a ser tomadas por um grande desejo de tirar do caminho do país um determinado grupo a qualquer custo. E esse é o perigo da polarização política. O perigo da polarização política é um grupo duelar contra outro grupo e, no final das contas, não sobrar país de pé. Bom, mas como é que a gente pode fazer, então? Porque eu não ignoro, e aí é um ponto de contato que eu espero ter com você. Eu não ignoro os problemas de segurança, eu não ignoro os problemas de corrupção do nosso país, de impunidade. Na verdade, eu tenho um grande anseio, uma grande indignação. Anseio por melhora e indignação pela injustiça no nosso país. Eu realmente me sinto triste, por vezes abatido, e por vezes eu preciso confessar com raiva mesmo. Eu só não quero ser tomado por um desejo de vingança que seja superior ao meu desejo de ver o que eu imagino que seja uma intenção legítima aqui dentro do meu coração de um país melhor. Eu não quero destruir isso dentro de mim e botar para fora ódio. Porque não é ódio que eu quero ver lá fora, sabe? No meu país. Então, se eu não quero ver lá fora, por que é que eu vou cultivar aqui dentro? Olha, a polarização já trouxe muito prejuízo para o nosso país. Faltam mais pessoas que queiram ser ponte. Faltam pessoas que queiram ser pontos de conexão. Se falta entendimento, pessoas que queiram dar entendimento. Se falta clareza, pessoas que queiram dar clareza. Se falta paciência e o outro lado é intransigente e violento, falta pessoas que queiram mostrar como se conquista alguém para uma determinada visão que considere melhor para o país, de uma maneira pacífica, de uma maneira amistosa e convidativa. Eu quero ser um instrumento assim. E você? Agora, para isso, é necessário que nós ergamos os olhos para um outro ponto de referência, para um outro ponto, para uma outra fonte de esperança. E é isso que eu queria mostrar para você. Então, que tal se a gente tomar um cafezinho agora de 5 minutos e eu puder ter um tempo com você para explicar o que tem alimentado a minha esperança ultimamente e o que tem impedido que o meu coração se amargue por causa da minha indignação ou por causa do meu grande desejo de ver um país melhor. Você me acompanha nesse café? Vamos lá? Oi, Juliana. Tudo bem? Tudo bem? Posso te chamar de Ju? Claro. Um café, por favor. Só um minuto. Bom, enquanto a gente espera o nosso café, eu queria continuar conversando com você. E talvez desfazer uma má impressão que eu possa ter passado para você. Eu não quero de forma nenhuma, nem de longe,
tirar sua motivação de ser um bom cidadão. Lutar pelo seu voto, lutar pelo seu país, pensar na melhor maneira, nas melhores políticas, em quem você vai apoiar, em quem você não vai apoiar, quem você vai criticar, supervisionar os poderes e os poderosos. É claro que eu quero que você faça isso, e é claro que eu quero me unir a você nesse interesse, no melhor para o nosso país. Mas nesse momento eu queria que nós erguêssemos os nossos olhos do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é um símbolo de poder, de governo, mas você precisa olhar para o alto. Licença. Ah, claro. Obrigado, viu? Imagina. Bom, com um cafezinho dá para você olhar para o alto. Olha para o alto. No alto, simbolicamente falando, nós temos um trono. Não é o Palácio do Planalto. Não é Washington. Não é Moscou. É o trono de Deus, o Criador de todas as coisas. E esse Criador maravilhoso tem à sua direita um homem, um ser humano, chamado Jesus. Jesus reúne todos os atributos que nos possibilitam chamá-lo de Deus também. Jesus é um homem que é Deus. E Jesus tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ou seja, ele não está circunscrito a uma fronteira de um país, a uma jurisdição política. Na verdade, Jesus tem autoridade sobre toda a criação, sobre tudo que existe. E esse Jesus também tem um plano de governo. E a parte desse plano está bem aqui, em 1 Coríntios 15, 24 e 26. Olha só o que é dito aqui. Depois que tudo acontecer nesse mundo, virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse Jesus tem um plano de governo de guiar todas as nações, orientar toda a criação até o trono de Deus. E entregar toda essa história e toda essa criação ao seu Pai, ao Deus que está sentado no trono. Agora, para fazer isso, é muito claro no texto aqui de Paulo que Jesus vai vencer os inimigos, vai vencer toda a oposição ao seu plano de governo. E, a bem da verdade, há um tipo de inimigo e de resistência que nenhum político vai conseguir vencer, que não está no plano de governo de nenhuma ideologia ou de nenhum partido: a morte. Qual é o maior limitador dos planos do ser humano do que a própria morte? E Jesus vai vencer a morte. A morte que é a mesma que sentencia o final de um programa de governo. Imagina um presidente que morre. Imagina uma geração de políticos que passa na história e é substituída por uma outra geração de políticos com uma outra cabeça. E no final das contas, vamos assumir aqui que é parte da nossa desconfiança aqui no coração. Quem é que vai apresentar um plano de governo benéfico para a minha vida, para a vida dos seres humanos, e que não termine com a morte, com a mudança de partido, com novas eleições? Jesus não padece dessa limitação. Agora, você pode pensar assim: bom, ele falou aqui de inimigos, né? Se há inimigos do reino de Deus, então eu posso lutar contra eles também. Há uma coisa diferente aí. A forma como você luta pelo seu país determina também o tipo de país que você e eu desejamos. Olha, essa é a maneira como Jesus apresenta como devemos tratar os nossos inimigos. Aquele grupo que você tem dito por aí que é resistente ao futuro melhor do nosso país. Olha só, Lucas 6, 27 e 28. Mas eu, Jesus, digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam.
orem por aqueles que os maltratam. O que Jesus está dizendo é: viva conforme o meu plano de governo. E no meu plano de governo, os inimigos são tratados com amor. E como é que é esse amor? Faça o bem ao invés de odiar. Como é que é esse amor? Abençoe, palavras de bênção, se alguém te amaldiçoa. E por fim, orem, conversem com o todo-poderoso governante que está sentado no trono dos céus sobre aqueles que os maltratam. Essa é a maneira como Jesus enxerga um reino próspero, um reino de paz e um reino de amor. Quando a gente vive o plano de governo de Jesus, nós contagiamos os ambientes onde nós estamos com a política de Jesus. E a política de Jesus é essa. Deixa o acerto de contas entre o reino de Deus e os inimigos do reino com o próprio Deus. E permita-se viver a forma como o reino de Deus funciona. E não a forma como as brigas familiares têm determinado, ou mesmo representantes políticos, governantes, têm estimulado a população. Com você precisa ser diferente. E comigo precisa ser diferente também. Olha, com esse último golinho de café, eu quero te convidar a lançar sua confiança em Deus. Lançar sua confiança nesse Jesus. E agir conforme a vontade dele. Tudo aquilo que está à parte dessa vontade, reconsidere. Reconsidere em nome do bom futuro do nosso país. Bom, a gente se vê em breve, no próximo cafezinho e na próxima estrada, mas é claro que eu não posso me despedir de você sem te dizer o seguinte: há muita esperança comunicada, professada e pregada no mundo, mas só Jesus é a nossa esperança. Até!